Perceba que o mundo está em você e não vice-versa, do livro A Escola dos Deuses. Essa frase é mais uma forma de dizer que nós somos autores e não espectadores, né? Mas essa frase é poética, só que perigosa se tomada ao pé da letra. O mundo tem autonomia, ele existe fora de mim, mas é que o modo como eu o interpreto, isso sim é absolutamente pessoal. O mundo da minha consciência é meu. E nesse mundo, eu posso ser soberano ou escravo da minha própria ignorância. Imagine por um instante que você acorda num quarto com uma grande janela e lá fora tudo parece escuro, nublado, cinza. Você suspira e pensa: nossa, o mundo está sombrio hoje. Mas aí você levanta e vai até a janela, e quando você se aproxima da janela, você percebe que não é o mundo lá fora que está escuro, é o vidro que está sujo. E quando você limpa a janela, o mundo muda. Na verdade, quem mudou foi você. É que é por meio dessa janela que você enxerga tudo. E é por isso que o mundo está em você e não o contrário. Sabe aquele dia em que tudo parece dar errado? O chefe foi grosseiro, o trânsito estava infernal, o parceiro distante. Aí você pensa: nossa, o mundo está contra mim. Mas e se o mundo não tivesse contra você? E se o mundo tivesse simplesmente refletindo você? Quantas vezes você interpretou um gesto como rejeição, um silêncio como ofensa, e aí o mundo ficou hostil? Mas quem estava hostil era o mundo dentro de você. A verdade é que você nunca vai ver o mundo como ele é. Você vê o mundo como você está. A realidade é um reflexo do seu estado interior. Eu acho que essa é a intenção do autor. Ele quer nos levar a compreender que o modo como percebemos o mundo não depende tanto do que está lá fora, mas do que está dentro de nós. Os nossos pensamentos, crenças, emoções, medos e desejos. Isso é uma inversão um pouco radical da forma comum de pensar. Ao invés de acreditar que somos vítimas, né, ou produtos do mundo exterior, nós somos convidados a entender que o mundo é um espelho da nossa consciência. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e interpretar de uma forma completamente diferente uma da outra. Quem tem mais de um filho sabe disso, né? Não é assim? Você dá uma bronca em todos e cada um reage de uma forma. Ou quem lidera uma equipe, você dá um feedback duro e cada pessoa absorve de um jeito. Uma vê a oportunidade, a outra vê a ameaça. O que muda? O mundo ou o observador? O mundo não é algo separado de você, ele emerge da sua consciência. O autor quer nos despertar para uma verdade transformadora. Você não está dentro de um mundo fixo, como um simples dado. É o mundo que está dentro de você porque ele é criado, interpretado e colorido pela sua consciência. O mundo que nós percebemos é resultado da nossa vibração íntima, do nosso campo mental. E daí a importância dos bons pensamentos. O pensamento é força criadora. Se o mundo está em você, é porque você o atrai, molda, reflete. Não se trata aqui de negar a realidade objetiva, mas de reconhecer que a nossa leitura dela é sempre subjetiva e, portanto, transformável. Se eu vejo o mundo como um lugar hostil, talvez isso diga mais sobre o meu estado interior do que sobre o mundo em si. É o interior que molda a experiência, não é o mundo que define, né? Sou eu que escolho como vivê-lo. O mundo externo pode ser cruel, mas a minha resposta a ele é a minha última liberdade. O que nós chamamos de mundo não existe separado do nosso ser. O mundo ele não é dado, né? Ele é construído na experiência consciente. A gente está significando o mundo o tempo todo. Ele é o nosso projeto, nossa autoria. Por isso que muito se diz, né, por aí que
A vida não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece. O mundo ele não é o que é, o mundo é o que você é. Outra frase famosa também, né, que é correlata a isso, é aquela: "Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta". A dor, ela é inevitável, mas a vitimização é opcional. Quando se diz que a realidade que você vive é o reflexo direto da frequência que você emana, é porque as nossas lentes internas filtram tudo. E muitas vezes, o que nós chamamos de realidade é só o nosso trauma disfarçado. O mundo exterior, ele acaba sendo um eco da nossa vida interior. Muitas das vezes que a gente acha que está reagindo ao mundo, na verdade a gente está reagindo às nossas sombras projetadas nele. Aquilo que nós compreendemos como realidade exterior está diretamente ligado à maneira como nós somos afetados por ela. A percepção do mundo, ela é moldada, né, pelos nossos complexos de inferioridade, as nossas metas inconscientes, né, a necessidade de pertencimento, os desejos, os conflitos, as paixões que te fazem guerrear com você mesmo, o orgulho, a vaidade, as tentações, as feridas, as vontades. E até falando agora um pouco mais especificamente para os cristãos, ou para os que têm fé em geral, né, às vezes nós vivemos achando que somos vítimas do mundo, que tudo acontece para nós, que os outros nos ferem, os sistemas nos oprimem, as circunstâncias nos definem, mas é também nesse interior nosso que Deus fala. Muitos dos textos sagrados falam sobre o reino de Deus, né? Mas o reino de Deus será estabelecido no nosso interior. É que esse reino não nasce do ego, nem do orgulho. Jesus já dizia, né? O reino de Deus está dentro de vós. Se nós não curamos esse mundo interno, vamos projetá-lo no mundo inteiro. Portanto, mudar o mundo começa com mudar o seu olhar sobre ele. Se o mundo está em você, então você tem responsabilidade sobre ele. Você é o criador da sua experiência. A verdadeira transformação do mundo começa na transformação de si mesmo. Não existe mudança sustentável no exterior sem uma mudança no interior. Mude você e o mundo mudará. Como tudo aquilo que percebemos como realidade é, na verdade, uma projeção da mente, da consciência, mudar o mundo, portanto, exige uma viagem para dentro. A reforma íntima, o autoconhecimento e a vivência, mais do que o conhecimento, a vivência das virtudes espirituais, são o caminho para transformar o mundo. Quando nós compreendemos que o mundo está em nós, podemos integrar o que está fora e nos tornar inteiros. Transformar essa imagem interna, né, essa imagem interior, é libertador. E também a ética nasce daí. Se o mundo está em mim, eu não posso me eximir de ser um sujeito da história. De novo, não se trata de negar as condições externas, mas de afirmar que eu posso ressignificá-las. Portanto, se há algum mundo em mim, que seja o reino de Deus, e não a vaidade do mundo que passa. Quando o mundo, dentro de nós, se harmoniza com Deus, então a paz reina. Quando Cristo está em nós, o mundo deixa de nos governar. Se a janela está suja, não adianta amaldiçoar o tempo. Você precisa limpar sua alma, alinhar os seus valores, reordenar suas paixões, reconectar-se com algo maior. E o critério para fazer tudo isso é o amor. Qualquer mundo construído sem amor ao próximo e a Deus será apenas vaidade. Entender tudo isso é um grande sinal de maturidade. Viver culpando o mundo é manter-se emocionalmente no berçário, esperando que alguém nos alimente, nos proteja, nos resolva. Você não está nesse mundo para reagir. Você está aqui para recriar. Você não controla o trânsito, o chefe, o dólar, mas você controla o que isso gera em você. Assuma isso e você se tornará responsável e livre, principalmente livre. Mude o coração e tudo ao redor se renova.
Foi essa a conclusão, né, do Viktor Frankl naquele livro Em Busca de Sentido. Mesmo num campo de concentração, o homem pode perder tudo, exceto a sua liberdade interior. Qual liberdade? De dar sentido ao que ele vive. A liberdade humana consiste em compreender que nós somos parte da natureza, não reféns dela. Quem ainda acha que é o mundo que manda na vida, está na versão errada de si mesmo. Muda o teu interior, assume o controle da sua mente e o mundo se curva. Só sofre quem terceiriza a sua vida. Você quer mudar a tua realidade? Alinhe o seu pensamento, fala, ação. O mundo muda porque você virou outra pessoa. A alma humana é como um espelho, onde ou brilha a luz divina ou se reflete a escuridão da carne e da matéria. O mundo que está em você será trevas se o seu coração não for luz. Comece com o seu mundo interior. Você quer paz lá fora? Plante paz aqui dentro. Você quer luz no mundo? Acenda a luz dentro de você. Porque, no fim das contas, o maior milagre não é fazer o mundo girar a seu favor. O maior milagre é ser transformado por dentro a ponto de, onde você estiver, o reino de Deus se manifestar. E se o mundo ao redor hoje ainda parece escuro, talvez não seja porque você foi abandonado. Talvez seja porque você ainda não acendeu a luz que existe dentro de você. Mas vai acender quando decidir por esse caminho. E aí, vai continuar culpando o mundo? Ou vai finalmente limpar a sua janela? Você pode sair daqui achando que foi só mais uma mensagem bonita, ou pode fazer a escolha mais difícil e mais libertadora da sua vida. Parar de culpar o mundo. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E nesse espaço está o poder da nossa liberdade. Se o mundo está em você, que mundo você tem oferecido às pessoas? Porque o mundo que você experimenta lá fora é só o eco do mundo que você alimenta aqui dentro. Você quer continuar refletindo o caos ou quer começar a emanar luz? Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana em que o mundo lá fora não te desvie do mundo aqui dentro. Que você acorde a cada dia lembrando que a realidade começa no seu olhar, não nas circunstâncias. Que você respire fundo diante do caos e diga para si mesmo: sou eu que escolho como interpretar isso. Que ao invés de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, você comece a perguntar o que isso quer me mostrar sobre mim. Que você transforme reclamações em ações, julgamento em compaixão, pressa em presença. Que antes de querer consertar o outro, você olhe para dentro e conserte o que em você vibra desequilíbrio. Que os desafios não sejam muros, mas espelhos. Que você ande por aí como quem sabe que o mundo que você vê é a moldura da consciência que você carrega. Que as suas palavras edifiquem, que a sua presença ilumine, que a sua mente seja regida pelo propósito e não pelo medo. E, acima de tudo, que a sua vida daqui para diante seja o reflexo mais honesto e mais corajoso de quem você está se tornando. Porque agora você sabe, o mundo está em você e a sua transformação é a semente da transformação no mundo. Vá e seja a luz que você passou tanto tempo procurando. Por hoje é só. Fique com Deus, afetuosamente.